Olá, Agatha. Meu nome é Bárbara. Eu vou contar o relato de um fato que eu ouvi quando eu era criança, com aproximadamente 10 anos, no ano de 1984. Mas o ocorrido aconteceu na década de 1960, tendo em vista a idade de seu Amaro, o protagonista da história na época do ocorrido. Nasci em Recife, mas eu moro em João Pessoa, desde 1 ano e 6 meses de idade, praticamente no mesmo bairro. Eu e meu pai tínhamos um hábito de ficar nas noites de sábado no terraço de casa, e eu contava uma história do livro que ele havia me dado. Meu pai me estimulou muito a ler. A história da noite eu não me lembro qual era, mas me recordo claramente que falei sobre ter medo de lobisomem. Ele buscou saber de onde eu tinha tirado isso, e eu falei sobre ter escutado outras pessoas falarem sobre, e também o vídeo de um artista famoso que ficou conhecido no mundo. Ele tentava me convencer que tudo era uma fantasia, folclore, invenção do povo. Mas nesse momento, ouvimos a voz de seu Amaro, que vendia ovos de porta em porta, empurrando uma carroça manual feita da carcaça de geladeira, muito comum aos vendedores ambulantes. A minha mãe costumava comprar ovos de seu Amaro, que gritava "Olha o ovo!" enquanto passava pelas ruas do bairro que eu morava e os circunvizinhos. Seu Amaro gostava de conversar um pouco com meu pai. Perguntava como estava a cidade de Recife, aonde meu pai trabalhava. Então deixamos a leitura e meu pai me colocou sentada no muro e ficou ao lado. Seu Amaro se aproximou e, após se cumprimentarem, meu pai comprou ovos e disse assim: "Amaro, estou dizendo para essa mocinha que não existe esse negócio de lobisomem. Diga aí a ela que estou certo e essa história é conversa para assustar crianças." Então seu Amaro respondeu: "Seu José, eu não posso mentir para a menina. Não posso afirmar que existe, mas também que não existe, já que não sei explicar o que aconteceu comigo aqui mesmo na cidade e acabou com toda a minha mercadoria uns anos atrás. E eu não sei o que poderia ter acontecido comigo se eu não tenho subido no poste de energia da rua." Ele nem deixou meu pai falar nada e prosseguiu: "Olha, eu sou vendedor de ovos desde quando casei e saía cedo de casa empurrando essa carroça, cedinho, antes de clarear, para chegar na feira e vender a alguns feirantes, tipo umas 4 horas da manhã. Então eu abasteci a carroça e peguei a estrada, uma caminhada de 30 minutos aproximadamente. Quando cheguei em um trecho, ainda escuro, eu olhei para trás e vi um cachorro enorme vindo na rua ao longe. Era grande e de olhos que se destacava na noite. Então, no primeiro momento, pensei que alguém deixou o cachorro sair ao abrir o portão. Mas na medida que se aproximava, me fazia perceber que ele era enorme, rosnava e não parecia que ia parar. Sem saber o que fazer e para onde ir, eu subi no poste de luz, que tem um apoio que parece um degrau. Eu subi rápido. Assim que fiz isso, o bicho se aproximou e acabou com tudo que tinha na minha carroça. Destruiu todos os ovos, comia, fuçava e rosnava, e eu lá de cima olhava, e o medo era grande. Então esse bicho fez isso e saiu correndo, e eu lá de cima me urinei todo. Não sei explicar o que era aquilo. Não era porco, não era cachorro, não era onça, não era urso e também não era macaco. Era um bicho grande, pesado e peludo, lembrava um lobo, mas na região não tem lobo, muito menos assim saindo do nada. Então eu deixei amanhecer e quando as primeiras pessoas começaram a passar cedinho, indo à feira, eu desci do poste, peguei a minha carroça sem um ovo inteiro e retornei para casa. Falei para minha esposa o que aconteceu e até hoje não sei o que foi, mas desconfio de ter sido um lobisomem. O que mais seria? Eu não sabia o que dizer aos meus clientes, deixei o assunto quieto. E além de prejuízo, eu tive muito medo. No mesmo dia, eu arrumei uma arma e passei a ir armado. Não era o tempo de agora que portar uma arma exige toda uma logística. Eu tive que fazer o mesmo trajeto com medo, mas ter uma arma na cintura e a necessidade de trabalhar recém-casado ajudou a conter o medo. Hoje eu faço o contrário, saio de casa às 17 horas, passo aqui nesse horário, umas 19, e vendo pelos bairros e retorno para casa até às 23 horas. E meu pai falou assim para ele:
Mas, seu Amaro, desse jeito o senhor não ajudou nada, muito pelo contrário. E seu Amaro respondeu: seu José, aquele era algo grande, preto, peludo, muito bravo e violento, e parecia estar de passagem e ter tempo. Acredito que não eram esses animais que conhecemos. Desculpe, mas não posso mentir para sua menina. É bom ela crescer sabendo que entre o céu e a terra tem muita coisa, inclusive lobisomem. É isso, Ágata. Seu Amaro fez parte da minha infância toda. Um homem trabalhador e honesto. Hoje já não está mais entre nós. Muito obrigado por contar o meu relato. Boa noite a todos. Esse caos aconteceu há muitas décadas atrás, aqui no interior de Minas Gerais. Luciana, uma conhecida dos meus avós, acabara de se tornar professora. Mas ao invés de dar aulas na cidade, ela foi escalada para dar aulas na zona rural. Naquela época, os professores recém-formados começavam por vilarejos. Mas ela estava tão feliz que não se importou com a distância. O vilarejo em questão era na região de Catune e Barreiro da Raiz, norte de Minas. Meus avós conheceram Luciana exatamente nesse período, pois ela começou a pegar carona no caminhão do leite, e meu avô era o motorista e batedor. Batedor era o nome dado para o responsável em recolher as leiteiras nas fazendas. Quase sempre minha avó acompanhava meu avô na lida, e assim também se tornou amiga de Luciana. Todos os dias, por volta das 4 horas da manhã, meus avós saíam com o caminhão, seguindo a lista de fazendas. As últimas eram em Barreiro da Raiz e Catune, que era exatamente a região onde Luciana ia trabalhar. Minha avó contava que Luciana estava toda animada e perguntava informações sobre o vilarejo, pois era a primeira vez que ia para a zona rural, era moça de cidade. O pouco que meus avós sabiam daquela região lhes contou. A primeira semana de trabalho deu certo de dar carona a Luciana, mas a partir da segunda semana os horários estavam se desencontrando. Então ela e outra professora que conheceram na escola resolveram alugar uma casa lá perto mesmo. Sendo assim, meus avós só a viam aos finais de semana. Só que algum tempo depois, Luciana deu uma sumida. Minha avó encontrou outra professora na rua e perguntou de Luciana. E a moça disse que ela não estava bem, havia ido ao médico. No outro dia, assim que meus avós terminaram de entregar as leiteiras, foram até a escola saber de Luciana. Mas ela não aparecia há 3 dias. Preocupados, meus avós foram até a casa que ela havia alugado. Bateram palmas e chamaram muitas vezes, e nada de Luciana. A vizinha saiu para fora, se apresentou como Dona Ana. Meus avós já a conheciam, só que de vista. Disse que Luciana havia saído e logo voltaria. Minha avó perguntou se ela sabia sobre o estado de saúde da moça. E a tal de Dona Ana apenas disse que nem todo mundo tem nervos de aço como os moradores local. Sem entender, o meu avô perguntou o que ela queria dizer, mas a velha desconversou e entrou para dentro. Meus avós ficaram esperando a Luciana retornar. De repente, ela apareceu dobrando a esquina. Estava muito abatida. Vendo os meus avós, ela ficou muito nervosa e perguntou a eles por que eles não haviam lhe contado a verdade sobre aquele vilarejo. Mas qual verdade? Eles não sabiam de nada, pois moravam do outro lado, só passavam lá para entregar as leiteiras. Depois de muito conversarem, Luciana contou que coisas estranhas aconteciam naquela casa. Há 2 madrugadas foi acordada com algum animal grande e feroz arranhando a porta da casa. Sua amiga disse que poderia ser uma onça. No entanto, tiveram a certeza que não era quando a fechadura da porta começou a ser forçada. Com muito medo, as 2 se esconderam embaixo da cama. O animal lá fora rodeava a casa toda e forçava todas as portas e janelas. O que elas passaram, só Deus sabe. No dia seguinte, ela viu marcas de patas muito grandes no quintal e as portas com arranhões profundos. Aquilo jamais seria a onça. Meus avós concordaram que realmente onça não força a fechadura. Desconfiada que era outra coisa, Luciana foi até a casa dos poucos moradores que habitavam o vilarejo atrás de informações. Mas todos desconversaram. Muitos nem lhe deram ouvidos. Parecia que eles escondiam algo.
Conforme os dias foram passando, ela foi percebendo que tudo naquele vilarejo era estranho, e as visitas noturnas em sua casa continuavam, era um terror constante. Então, certo dia, ela resolveu ir até outro vilarejo, que tinha mais adiante. Foi procurar uma casa para alugar. Queria sair o mais rápido possível daquele lugar sinistro. O outro vilarejo tinha um pouco mais de casas, uma igreja, um mercado e um bar. Lá também tinha um rio e algumas cachoeiras. Andando pelas ruelas e conversando com alguns moradores, Luciana ouviu coisas que a deixaram mais assustada. Há tempos atrás, uns turistas haviam sido atacados e mortos por um animal de grande porte lá perto das cachoeiras. Na época, os moradores acharam que fosse ataque de onça, e a única coisa que fizeram foi diminuir as idas às cachoeiras. Mas depois desse ataque, outros aconteceram. Cachorros, gatos, patos, galinhas e porcos estavam sendo mortos, dilacerados. E desde então gritos horríveis passaram a ser ouvidos nas madrugadas. Os mais velhos diziam que era um lobisomem rodeando o vilarejo. Luciana ficou apavorada com esses relatos e, voltando para casa, contou a sua amiga, que não acreditou em nada. Ela até disse a Luciana que o zelador da escola também havia lhe contado uma história de lobisomem. Que certa tarde uma senhorinha do vilarejo faleceu, e naquela época o caixão era feito na medida do defunto, por encomenda. Então 2 marceneiros foram até a casa da falecida tirar as medidas para fabricar o caixão. E nisso anoiteceu. Quando estavam retornando para casa, viram do outro lado do rio um par de olhos amarelos reluzentes. Os 2 travaram no meio do caminho. De repente, viram aquele enorme cachorro ficar em pé, igual uma pessoa. Os 2 correram e se esconderam. Obviamente que ela disse para Luciana que os mais velhos eram cheios de histórias e que tudo isso não passava de lenda. O que estava rodeando o vilarejo era uma onça. Mas a Luciana não quis saber e passou a se proteger como pôde. Espalhou várias facas na casa e toda noite arrastava móveis para sustentar as portas e janelas. Ela já estava convencida que ali morava um lobisomem. Alguns dias depois, em outra visita de meus avós, Luciana contou mais coisas que aconteceram. Um peão da fazenda Formosa sumiu. O cavalo chegou na fazenda com a sela virada e muito assustado. Ninguém sabia que fim havia levado aquele peão. Meus avós aconselharam Luciana a sair do vilarejo e abandonar o trabalho. Mas ela disse que precisava do trabalho e não encontrava casa para alugar nos vilarejos adiante. Aquela região era de difícil acesso, tudo cercado por estradas de terra e matas. Era propício para desaparecimentos. Os fazendeiros da região já estavam tomando prejuízo também. Um dos fazendeiros avistou a criatura atacando seus gados, mas contou que o bicho nem sentiu os tiros que levou e correu para a mata. Até que numa manhã, os meus avós, fazendo o trajeto de costume, recolhendo as leiteiras nas fazendas, chegou na fazenda de seu Simeão. Os peões estavam eufóricos e foram contando aos meus avós. Vocês acreditam em lobisomem? Essa madrugada apareceu um aqui na fazenda, mas o seu Simeão já tinha nos deixado de aviso. Quando escutamos o cavalo relinchando ao mesmo tempo, descemos no estábulo em 15 homens, todos armados. Pegamos o bicho no flagrante. Aquilo era do tamanho de um jumento, todo peludo. Tava mordendo a barriga dos cavalos. Disparamos sem dó nem piedade. Mas o lazarento ainda conseguiu correr. Mas eu acredito que ele não foi muito longe não. Meus avós, ouvindo isso, já pensaram em Luciana e foram direto para sua casa contar o que ouviram. Quando eles chegaram lá, a notícia já havia se estabelecido. O vilarejo pequeno era o assunto de todos. Uns moradores haviam achado o corpo de um homem lá perto das cachoeiras. Estava nu e cravado de balas. De sua boca escorria um líquido viçoso e avermelhado. Seus olhos estavam esbugalhados. Ele já fedia como se estivesse há muito tempo morto. Apesar do corpo ainda estar fresco, por assim dizer, todos correram lá para ver quem era o sujeito. Logo depois chegaram na porta de Dona Ana, a vizinha de Luciana, e lhe deram a notícia que o corpo encontrado era do seu filho. A velha não esboçou nenhum sofrimento, ficou calada e pensativa. Começou o bochicho que o filho dela era o lobisomem.
Encurralada por alguns moradores mais fervorosos, ela se viu obrigada a contar que sabia que seu filho virava bicho, e era desde pequenininho, mas ela não podia abandoná-lo, então procurava ao máximo esconder da população, para não sofrer represálias e nem perder o filho. A cada ferimento que ele sofria, ela cuidava com chá de ervas. Não tinha nada que ela pudesse fazer para impedi-lo de virar lobisomem. Segundo ela disse, ficou viúva cedo, pois o rapaz assassinou o próprio pai, que ao descobrir o que ele era, tentou contar no vilarejo. Sem falar que ele era um homem pinguço que batia nela. Então essa morte ela disse que não sentiu, foi um alívio se livrar daquele homem. Diante dessa revelação, os fazendeiros resolveram deixar a Dona Ana em paz, com sua dor do luto. Afinal, já tinham acabado com o lobisomem. Dona Ana não durou muito. Apenas 2 meses depois veio a falecer. Muitos diziam que foi de tristeza por perder seu único filho. Os moradores encontraram nos fundos da casa de Dona Ana um quartinho, onde tinha correntes e pertences de turistas desaparecidos. Também muita ossada de animais. Aos poucos, os moradores foram se dando conta que o tempo todo aquele rapaz dava mostra de ser esquisito. Quando era muito pequeno, vivia mordendo as crianças com quem brincava na rua. Isso era motivo de briga entre as mães. Um pouco mais grande, toda sexta-feira, era visto indo para as bandas de Brejo das Almas. Dizia que ia para a casa do seu tio. Em suas roupas, era comum ter muitos pelos. Ele dizia que era dos gatos e dos cachorros que ele encontrava pelas ruas, mas eram pelos longos e muito grossos. Mesmo depois desse desfecho, Luciana ficou por dias traumatizada e assustada. Na primeira oportunidade que surgiu, foi trabalhar numa escola da cidade. Esse caso é um dos muitos que meus avós contavam. Aqui tem muita história terrível sobre lobisomem, e até nos dias de hoje ainda tem muitos avistamentos aqui no norte de Minas. Basta andar por algum vilarejo para ouvir os moradores relatando. Muito obrigado, Ágata. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada aos inscritos Bárbara Dias e Darcy que nos enviou. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve aí todo especial para Karina Alves, Bode Velho, Valdênia Oliveira, Rosângela Mendonça, Aparecido Luciano, Rosilda Pereira, Eliezer Gonçalves, Beatriz Reis, Ângelo Augusto, Angélica Guimarães, Ana Paula Oliveira, Lúcia de Carvalho, Rosimeire Ramos, Jorge Capella, Rosana Souza, Iraci Souto, Antônio Juarez, Eduardo Nascimento, Velda, Nádia Maria, Janaína Constant, Simone Lima, Márcia Teles, Júnior Martins, Bruno Malaquias, Cavaleiro de Fênix, Nice Santana, Fabiana Assis, Emerson Tadeu, João Passoni, Joana Feitosa, Ivana Lemos, Kátia Cristina, Adailton Catarino e Yara Freitas. Se eu não citei seu nome, não se preocupe. Eu leio e respondo todos os comentários e no próximo vídeo terá mais salves, ok? Só peço a vocês que continuem comentando, curtindo, deixem um like e se não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte da família Uivos. Um grande abraço carinhoso a todos vocês, meus amigos, e até sexta-feira.